Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Com alegria, nessa noite, ainda que distantes, ainda que cada um na sua casa, mas o corpo de Cristo é vivo, é espiritual, e nós estamos na presença do Senhor. E nós queremos dar boas-vindas a cada família, a cada pessoa que aí na sua casa, nesta noite, juntamente conosco, adora, cultua o nome do nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Nesta noite nós queremos refletir sobre a graça de Deus, a graça que basta. Semana passada nós falamos sobre a misericórdia e hoje queremos pensar sobre a graça de Deus. Então desejamos profundamente que cada um dos irmãos que nesse momento para cultuar o Senhor com a sua família, para ler a palavra, para cantar, você possa cultuar e que a graça do Senhor alcance o seu coração, alcance a sua alma. Eu quero orar nesse momento com você, pedindo a bênção de Deus. Tudo é feito na presença do Senhor, nós estamos na presença do Senhor e nós queremos cultuar o Senhor e queremos que a presença dele se faça em nossos meios. Vamos orar a Deus nesse momento. Aí onde você está, feche os seus olhos, coloque o seu coração na presença do nosso Deus, pedindo a Ele que venha abençoar você nesta noite. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, louvado seja o teu nome. Nós te adoramos porque, ainda que distantes fisicamente uns dos outros, mas espiritualmente estamos na tua presença, estamos juntos, como um só corpo, uma só fé, um só Senhor. Então nós rogamos ao Pai que nesses minutos de culto nesta noite, o Senhor seja glorificado, a tua presença seja sensível a cada um de nós, a todos nós. Que o que fizermos aqui na tua presença possa chegar ao teu trono de graça e agradecer o nome do Senhor e abençoar as nossas vidas. Rogamos, ó Pai, a tua graça que nos basta nesta noite, no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Coisa boa que a gente pode fazer é cantar ao Senhor. Então, aí onde você está, cante conosco. Cante, adore ao Senhor e enalteça o Senhor pela sua graça. Há uma música que nós conhecemos bem que diz: é a tua graça que liberta, é a tua graça que me cura, tua graça é melhor do que a vida. Vamos cantar, vamos adorar o nome do Senhor em cânticos nesse momento. É tua graça que me cura.
Amém. Linda demais a música, não é? Que a graça do Senhor, essa graça que alcança o nosso coração, nos alcançou em Jesus. Você lembrou da música, talvez você não conheça, você está acompanhando a letra. Que tal a gente cantar mais uma vez ao Senhor? Deixe o Senhor falar ao seu coração. Logo após essa música, nós vamos ouvir a meditação da palavra do Senhor. Cante agora, cante. Abra sua boca aí onde você está, abra o seu coração e declare isso ao Senhor. Isso glorifica ao Senhor. É tua graça, que é melhor do que a vida. É a tua graça é bastante para mim. Vamos cantar mais uma vez ao Senhor? Amém. Graças a Deus. Coisa boa podermos cultuar o nome do Senhor dessa maneira. Que essa graça possa alcançar o nosso coração, alcançar o seu coração nesta noite. E ela vai alcançar também mediante a palavra do Senhor. Esse é o momento em que eu quero convidar você a que a gente possa meditar na palavra bendita do nosso Deus. Eu convido você a ler comigo o texto do profeta Isaías, Isaías capítulo 55, versículos 1, 2 e 3. Acompanhe na sua Bíblia e você pode acompanhar também aí, lendo juntamente conosco aí da sua casa. Isaías capítulo 55, 1, 2 e 3 diz o seguinte para nós: Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Amém, até o versículo de número 3. A graça que basta.
nascido nesse mundo, possuindo uma natureza pecaminosa, que é o caso de todos nós, debaixo de maldição, mortos espiritualmente, como a Bíblia nos diz, e vivendo em um mundo dominado por Satanás, a necessidade de cada um de nós, a necessidade do homem, vai muito além do que a sua própria capacidade de entender. Mas, graças a Deus, que a palavra do Senhor nos diz que para todos aqueles que estão em pecado, Deus manifestou a sua graça. Graças a Deus por isso. O apóstolo Paulo, ele ouviu do próprio Jesus essa verdade que ensina a nossa mensagem nesta noite. Paulo orou ao Senhor algumas vezes e aí ele ouve a palavra de Deus dizendo para ele: a minha graça te basta. E não bastava somente para o apóstolo Paulo, basta para mim, basta para você que ouve a mensagem do Senhor nesta noite. Mas aí a gente fala da graça que basta, da graça de Deus. Aí eu faço uma pergunta: como é que nós podemos conceituar a graça de Deus? Como conceituar essa graça? O que é graça? Então eu quero sugerir a você 3 conceitos, 3 respostas a respeito do que é a graça de Deus, que é bastante para nós. Em primeiro lugar, graça é a essência do caráter de Deus. Graça é a essência do caráter de Deus sobre nós. Irmãos, é importante a gente entender que Deus, Ele é espontaneamente benigno em todos os seus atos. A Bíblia diz que ainda que eu seja infiel, a Bíblia garante para nós que Deus permanece fiel. Por quê? Porque Ele é bom, porque a sua graça é espontaneidade dele. Então, isso faz com que os merecimentos que às vezes a gente acha que tem, eles são inúteis. Os merecimentos não têm vez, porque o que abençoa as nossas vidas, cada dia, todo dia, é a graça de Deus. Por quê? Porque a graça é a essência do caráter de Deus. Em segundo lugar, a graça é a misericórdia divina em ação. Paulo aos Efésios, no capítulo 2, ele mostra para nós que por causa da misericórdia de Deus, Deus então nos beneficia com a completude da sua graça. A graça de Deus é a extensão, é o resultado da misericórdia de Deus. Porque Deus é misericordioso e por causa da misericórdia, Ele nos beneficia com a completude da sua graça. Em terceiro lugar, o terceiro conceito a respeito da graça que basta, é que a graça é a resposta de Deus à necessidade do homem. Graça é a resposta de Deus à necessidade do homem. De forma simples, a palavra do Senhor diz para nós, em Efésios, que Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Simples assim. A graça é a resposta para o homem. O homem estava afastado, distanciado, morto mesmo, absolutamente fora da presença de Deus, do agir de Deus. Mas pela graça de Deus, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Essa é a graça que nos basta. Mas, de que maneira prática mesmo, essa graça extraordinária de Deus nos atinge? O que ela faz em nós? E o que ela faz por nós, cada dia da nossa vida? De que maneira isso acontece? De acordo com o texto de Isaías que lemos, capítulo 55, 1, 2 e 3, eu quero que você pense comigo o seguinte, que nesse texto, graça significa livramento. Se você quiser entender de que maneira a graça atinge a gente de forma objetiva, a graça nos atinge nos livrando. A graça é livramento. Mas aí você pode perguntar para mim, livramento de quê? Por que eu estou sendo livre pela graça de Deus? Livramento de quê? Em primeiro lugar, de acordo com o texto de Isaías 55, versículo 1, em primeiro lugar, a graça livra a alma do pagamento do preço pelo pecado. Versículo 1 diz: a todos vós os que tendes sede, vinde às águas, vinde comprar e comer sem dinheiro e sem preço. Fascinante demais esse texto. Sabe por que isso é importante? Porque a Bíblia vai dizer para nós que a alma que pecar, essa morrerá.
Esse é o preço do pecado. O salário do pecado, a Bíblia vai dizer para nós também, o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. E por fim, a Bíblia vai dizer para nós que todos pecaram, sem exceção. Sem exceção. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, eu tenho que dizer para você que em relação à consequência do pecado, não há escapatória. Há um preço pelo pecado. E pior que isso, o preço pelo pecado precisa ser pago. Mas louvado seja Deus, eu posso dizer para você que esse preço foi pago. E mais graças a Deus ainda, que esse preço foi pago, mas ele não foi pago por nós. Jesus pagou esse preço. Paulo então conclui para nós em Efésios capítulo 2, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí ele diz para nós que pela graça nós somos salvos. Portanto, a graça é livramento. Livra a nossa alma de pagar o preço pelos nossos pecados. Graças a Deus por isso. Mas em segundo lugar, graça é livramento. Livramento de quê? Versículo 2 do capítulo 55. A graça livra a minha alma, a sua alma em Cristo Jesus, da falta de propósito. O texto diz para nós no versículo 2, uma pergunta: por que você gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão, o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, por meio que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. E o texto vai continuar dizendo que se quiserdes e me ouvirdes, o texto de Isaías vai dizer para nós: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, a graça livra a alma da falta de propósito. E essa é a grande expectativa do nosso coração. Certa vez, Deus disse através do profeta Isaías o seguinte: eu é que sei que pensamentos tem a seu respeito. E sabe quais são os pensamentos de Deus a seu respeito e a meu respeito? Pensamentos de paz e não de mal. Deus quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para você. Às vezes a gente vive no pecado. O pecado, ele faz com que o propósito da nossa vida ele se perca. Esse o grande problema. Deus nos fez em Cristo Jesus para Ele, para a alegria dEle, para a glória dEle. Mas o pecado faz com que esse propósito da nossa criação, da nossa existência, ele se perca. Mas a graça de Deus, ela restaura em nós, através de Cristo, a razão de ser das nossas vidas. Portanto, a graça de Deus, ela tem o poder de nos livrar da falta de propósito. E em terceiro e último lugar, graça é livramento. Mas livramento de quê? A graça, ela livra a nossa alma, minha alma e a sua alma da perdição eterna. O versículo 3 do texto diz assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. E aí o texto continua dizendo: porque contigo eu farei uma aliança eterna. Entende isso? Aliança de eternidade. Imagine comigo. No momento a Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus, distanciados de Deus, destituídos de Deus. No outro momento, a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, e mais que isso, com direito a assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, com direito à eternidade em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz que a graça nos transporta da morte para o reino de Jesus. A graça traz o homem de volta, não para o jardim do Éden, mas muito melhor que isso, a graça traz o homem para os lugares eternos, para os lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, por causa da graça de Deus, nós somos em Cristo Jesus herdeiros do céu, para que a gente tenha vida e tenha vida eterna. O pecado traz morte, traz destruição, mas a graça de Deus livra a nossa alma da perdição eterna, e a graça de Deus faz com que a gente possa gozar da eternidade. Portanto, essa é a graça de Deus. Diante dessas verdades que o texto nos apresenta nesta noite, eu entendo com certeza que não há outra
conclusão a que a gente possa chegar nessa noite? Qual é a conclusão que a gente chega diante dessas verdades? A conclusão, gente, é o que ensina essa palavra. A graça de Jesus nos basta. A graça de Jesus me basta. Aí onde você está, repita comigo para o seu coração nessa noite. A graça de Jesus me basta. A graça de Jesus me basta. 2 Coríntios 12, 9, Paulo escutou isso de Jesus. E Deus quer falar ao seu coração isso. Olha para a sua situação, para a sua vida, como você estiver. A graça de Jesus te basta. Não precisa mais nada, porque a graça de Jesus é eterna. E para que fique claro no seu coração que Hebreus capítulo 4, versículo 16, vai ensinar para nós, para você e para mim, nesse momento, o texto diz, já que a graça de Jesus nos basta, o texto de Hebreus 4, 16 diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça de Deus. E sabe como é que a gente faz isso? Através de Cristo Jesus. Jesus é a revelação absoluta da graça de Deus. Eu quero perguntar e desafiar você que me ouve agora. Que tal você se render à graça de Jesus agora? Que tal você se render a essa graça que é suficiente? Deixa Jesus encher o seu coração, encher a sua alma, deixa encher a sua vida com a graça dele, que é suficiente para a salvação, para perdão dos pecados, para te transformar em filho de Deus, para tirar você do reino das trevas, da morte mesmo, e colocar você no reino do Filho do amor de Deus. Que Deus abençoe o seu coração nesta noite. Curva a sua cabeça e ore comigo, pedindo a Jesus que coloque essa palavra muito clara no seu coração nesta noite. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós cremos que essa palavra veio do trono do Senhor ao nosso coração. Cada pessoa que está ouvindo essa palavra agora, possa, Deus, ser enchido com essa graça de Jesus. Não uma graça barata, fortuita, mas uma graça para nós que custou a vida de Jesus, mas chegou para nós com plenitude de Deus. A graça que nos livra da perdição, a graça que nos supre em todas as coisas, a graça que é a extensão da misericórdia de Deus em nossas vidas, a graça que nos basta. Oh Deus, ouve o coração dos teus filhos, das pessoas que o Senhor ama nesse momento, e completa essa palavra na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra em nossas vidas. Meus irmãos, o nosso culto ele é breve, uma vez que ele está chegando a você através da internet, então não tem como a gente demorar muito. Mas nesse instante eu quero aproveitar para dar algumas palavras para os meus irmãos e irmãs, o que nós chamamos de algumas palavras de orientação. 3 palavrinhas que eu quero deixar para você nesta noite, para que você guarde no seu coração e como igreja a gente possa viver como igreja. Em primeiro lugar, nós fizemos um apelo, um desafio aos irmãos, a gente está contente porque está vendo que está dando certo. A gente pediu aos irmãos que sempre coloque nos grupos da igreja, nos grupos de WhatsApp, palavras, né? Palavras de encorajamento, palavras de bíblicas, um testemunho, um versículo bíblico, enfim. Então isso tem acontecido, e o nosso apelo então, nesse momento é o seguinte: dê atenção às mensagens uns dos outros, que estão sendo postadas com o objetivo de comunhão e de encorajamento. Não passa por cima não. Você viu lá que tem algum irmão da igreja que falou alguma coisa para você? Dê atenção. Leia, ouça, tá bom? E de repente você pode até voltar uma palavra sua a essa pessoa que colocou lá, dizendo: olha, obrigado, Deus te abençoe, que bom que foi para a minha vida. Então dê atenção às mensagens uns dos outros que estão sendo postadas. Isso é importante porque há tanta coisa que a gente simplesmente copia e cola. Às vezes a gente vê tantas informações e a gente carrega demais os grupos com informações repetitivas e a gente perde a oportunidade de ser uma grande bênção na vida dos irmãos. Então faça isso e você dê atenção a essas palavras. A segunda palavra de encorajamento que eu quero dar é o seguinte, gente. A gente se acostuma demais
com áudio, né, com textos de WhatsApp. Muito bom, é um recurso que nós temos. Mas que tal a gente fazer diferente essa semana? Eu quero convidar você aqui, durante essa semana, você faça uso do telefone mesmo. Uma vez que eu não posso dizer para você fazer uso pessoal, né, que você saia da sua casa e visite alguém, então faça uso do telefone. Ao invés de você mandar um áudio, ao invés de você mandar uma mensagem, que tal você pegar o telefone, ligar e falar com a pessoa? Gente, é tão bom quando a gente ouve a voz dos semelhantes. Então eu tenho certeza que será muito bom ouvir a voz uns dos outros. Então nessa semana, durante a semana, escolha pelo menos 3 pessoas, 3 irmãos, e faça uma ligação, tá? Faça um contato por telefone. Eu tenho certeza que ele vai gostar demais de ouvir a sua voz, né? De repente você ora com essa pessoa, lê um versículo para essa pessoa, mas lê ao vivo mesmo, para que a gente sinta que a igreja está junta. Nós estamos perto, ainda que separados fisicamente. Amém? A terceira palavra que eu quero dar a você é uma palavra que somente o pastor pode falar, então eu vou dizer a você. Gente, a gente está com a igreja fechada, a gente está com os cultos, não podemos celebrar cultos, mas eu quero dizer a você o seguinte: a vida segue, a vida continua, né? E nós temos despesas, nós temos compromissos, e esses compromissos precisam ser honrados. Então, gente, a gente quer pedir a você um esforço, né? Eu sei que às vezes é mais fácil para um do que para outros, mas eu gostaria de convidar você a fazer o seguinte: assim que você puder, durante essa semana, se for o caso, né, de repente você está aguardando para vir à igreja para fazer isso, vai ao banco. Nós vamos disponibilizar nos grupos de WhatsApp o número da conta bancária da igreja. Então nós pedimos aos irmãos que façam um esforço e depositem seus dízimos e ofertas na conta da igreja. Tá bom? A gente divulga no grupo WhatsApp da igreja o número da conta com CNPJ, tá bom? E aí a gente pede uma outra coisa para você. Quando você fizer isso, que você fizer o depósito, tire uma foto, tire na verdade 2 fotos. Você vai tirar uma foto do comprovante de depósito e você tira também uma foto da ficha que está dentro do envelope de dízimo, aquela ficha que está escrito dízimo e oferta. Então você anota, tá certo? Você anota o que você está entregando, se é dízimo, se é oferta, e aí você então tira uma foto e aí você encaminha essa foto ou para o Renato ou para a Roberta, para que eles possam ter o controle. Então isso, gente, vai abençoar demais a vida da nossa igreja. Ok? Então tá aí os recadinhos. Durante a semana a gente vai passando pelo WhatsApp novos recados e o Deus de toda a graça vai ser conosco. Amém. Com muita gratidão no nosso coração, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo tão rico, tão precioso, que a gente está na presença do Senhor. Com irmãos aqui junto comigo, tem alguns irmãos da igreja que nos ajudam a celebrar e a transmitir esse culto aos irmãos. Eu quero agradecer a essa equipe. Posteriormente eu vou colocar essa equipe numa foto para que vocês vejam, e agradeço a Deus pela vida desses irmãos que trabalharam muito essa semana para que esse momento acontecesse. Eu quero agradecer a cada irmão e irmã que está conosco agora, ouvindo a palavra, cantando conosco e celebrando o culto ao Senhor conosco. E em terceiro lugar, eu quero agradecer como pastor dessa igreja aos irmãos que têm orado por nós e aos irmãos que, como bons crentes, como bons servos de Deus, não estão negligenciando os cuidados, não estão brincando, não estão achando que é brincadeira. Não é, gente. E se existe alguém que tem que tomar cuidado, eu posso dizer a você com certeza, sou eu e a você que, acima de tudo, somos servos de Deus, crentes em Jesus. Então nós precisamos dar bom exemplo para a nossa família e, através da nossa família, dar bons exemplos para as pessoas que nos conhecem. Então eu quero agradecer a você que tem tomado cuidado, tem sido muito zeloso, tem testemunhado através desse zelo da graça de Deus. Amém? Então que o Senhor possa ricamente abençoar a sua vida nesta noite e todos os dias da sua vida. Chegando ao final do nosso culto, como de costume, nós vamos orar agora. Eu quero orar, impetrar a bênção e logo em seguida nós teremos o pós-lúdio. Estará encerrado então o nosso culto em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai Celestial, muito obrigado pela bondade e graça do Senhor em nosso coração. Como o Senhor é bom, como o Senhor, através de
todas as formas enriquece as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu quero entregar este culto ao Senhor, como oferta do nosso coração, à presença do Senhor. E rogar mesmo que a graça do Senhor seja sobre nós. E ela nos encha de alegria e orgulho mesmo de sermos servos do Senhor. Cuide de nós. Nós oramos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos nós, com cada um de nós. E assim, todo dia, cada dia, livrando-nos, ó Deus, da epidemia, da pandemia, livrando as nossas vidas, os nossos familiares e as pessoas do mundo todo. Que o Senhor abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir a última música, e com essa música está encerrado o nosso culto na presença do Senhor, em nome de Jesus.